Olá, me chamo Vilma Ribas Bezerra, sou uma das escritoras desses lindos livros que estão aqui à sua frente nesse vídeo e quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder parar esse tempinho e contemplar tudo que Ele tem feito, né? Que no fim do ano passado, com a amizade que eu tenho com a irmã Maria Miriam, começamos a ter algumas ideias e Deus foi permitindo e abençoando que essas ideias se tornassem realidade, fosse para o papel, para os desenhos e chegassem até a editora e se tornassem livros. E queremos agradecer realmente, né, gratidão mesmo por tudo que Deus tem permitido fazer, mesmo em meio às ocupações que nós temos de dona de casa, de mãe, e no caso a Miriam até trabalha fora, então assim, é um ministério que nós temos desenvolvido e com gratidão a Deus por nos permitir realizar isso em tão pouco tempo. Há um tempo atrás eu pensava, o que é escrever um livro? E para divulgar como era, nós temos aprendido fazendo, estamos aprendendo fazendo, né? E o objetivo principal também desse vídeo é mostrar para vocês as nossas publicações. Porque às vezes entra no site da editora, né, vê a sinopse, vê só a capa, mas como será o livro por dentro, né? Então eu vou apresentar o nosso primeiro livro, que é As Pipas. Todos eles têm o formato 16 por 23. E As Pipas começou com o desejo da Miriam de escrever algo no aniversário do filho dela. E quando ela me mostrou aquela história, eu pensei, uau, isso aqui é só uma história, mas posso ilustrar? Posso pegar algumas figuras e fazer isso aqui virar um livrinho? E para a glória de Deus, esse assunto foi, né, chegando até a conclusão deste livro, que é uma lição bem objetiva e prática sobre a obediência. Né, os nossos materiais estão sendo desenvolvidos com temas que os nossos filhos têm necessidade, que nós temos filhos na faixa de 3 a 7 anos, então a gente pensa em algo que seria prático para eles e começa a trabalhar, e aí estamos desenvolvendo esses materiais. As Pipas, né, o nosso primeiro livro, muito fofinho, e os meninos principalmente vão gostar e vão se identificar aqui com as atitudes de Mateus e de Pedro. E no final tem uma pergunta, né? Com quem você se identifica? Porque um dos meninos é obediente, ali está sempre pronto a fazer o que o pai fala, mas Mateus não. Mateus precisa ainda desenvolver a obediência. E espero que vocês possam conhecer esses materiais para ter mais ideia, né, de tudo que a gente está querendo passar aqui em pouco tempo. O nosso segundo livro é A Casa Sem Dono. Quem aqui já fez uma viagem para a casa da vovó, né? É muito gostoso esse tempo. E nessa viagem, a nossa personagem Elisa tem uma oportunidade de conhecer o plano de salvação. E o interessante desse livro é que ele vê em preto e branco, para que a criança possa colorir, e aqui os corações, eles são as cores do livro sem palavra, onde é aplicado com textos bíblicos, lembrando que todos os nossos livros professam, né, a nossa fé em Cristo Jesus, a salvação por meio dele, e o plano de salvação está em todos os versículos também. E aqui os corações estão em branco, por quê? Porque a criança mesmo vai ter esse tempo com o responsável aí de pintar. Imagina que gostoso, uma vovó presentear a neta e juntas, né, desenvolverem ali esse tempo e ainda um tempo de evangelismo. E no final tem até como recortar e fazer um material para que a criança também aprenda a evangelizar seus familiares e amigos. Então essa foi a nossa segunda obra, A Casa Sem Dono. Depois desse trabalho realizado, eu desenvolvi o Aprendendo sobre Deus. Era um desejo que eu tinha de fazer algo para as crianças menores, com rimas, e é um tema que agora, né, com a questão da consciência fonológica, alfabetização, tem sido falado bastante em rimas. E ele tem ilustrações bem coloridinho, assim, é bem atrativo. Esse daqui eu desenvolvi com a ajuda da Miriam na revisão, assim, e é um dos livros que a gente gosta bastante.
Vou até ler a página que eu sempre gosto. As estrelas tão brilhantes, vejo no céu a brilhar. Elas me lembram do cuidado de Deus e sei que comigo Ele sempre estará. Cada amanhecer é muito especial, é prova do amor de Deus e seu cuidado. Posso acordar e agradecê-lo por me amar sem igual. Então, muito interessante poder passar essa lição para as crianças, né? O aprender sobre Deus de uma forma assim de leituras e rimas que vai alcançar várias idades. E aí o nosso quarto trabalho estava no coração da Maria Miriam. Ela sempre falava que queria escrever algo e Deus abençoou essa história do Miguel, um menino que sabia agradecer. Miguel é um personagem de uma família cristã que passa por diversas dificuldades. Eles são bem simples, humildes, de recursos, assim, e vão vivendo situações onde Miguel demonstra gratidão. Seja o lanche da escola, o sapato que está molhado, coisas assim, nada abala a sua firmeza em agradecer, né? E os versículos também são citados aqui, e tudo caminhando para o plano de salvação e uma atitude de gratidão. E até tarefinhas nos nossos livros, tem sempre alguma tarefinha para as crianças participarem aqui de uma forma prática. Esse aqui fica com o tema, o versículo principal. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Não deixe de conhecer esse livro, que você, até para crianças maiores, já assim 10, 12 anos, ou um adulto, essa leitura vai ser muito agradável. E temos muito a aprender, viu? Aí depois veio o nosso livro Daniel. Esse nome para mim é bem especial. É o nome do meu filho mais velho e esse escrito estava guardado há muitos anos. Acho que uns 15 anos. E a gente começou a trabalhar com o tema e foi um tema assim que desenvolveu esse livro tão lindinho, as figuras, o que ele ensina. Esse livro, Daniel é uma história além de um cântico, retrata a vida de uma criança que está caminhando para a escola e vê nesse caminho pessoas e tem o desejo de evangelizar. Então ele começa a cantar no trajeto da casa à escola e através dos seus cânticos, Daniel consegue a oportunidade de evangelizar sua amiga Ana e eles se tornam grandes amigos, né? E agora os dois, crendo em Cristo, querem compartilhar a mensagem de salvação com os demais amiguinhos da escola. E aqui estão os personagens, o Joel, a Melissa, né? E também tem atividades aqui, algumas coisinhas sobre música, né? No final. Aproveitem, conheçam nossos livros, estão com preço bem acessível. No momento, a gente está trabalhando realmente só com o custo da editora e o custo do envio. E para agradecer mais ainda, temos o nosso 6º livro que acabou de ser lançado e de primeira mão aqui eu tenho um exemplar que é: por qual caminho devo ir? Essa pergunta vem a despertar nas crianças uma curiosidade, assim como a nós adultos, né? E a resposta é caminhar na direção, né, do que agrada a Deus. Então, todo o livro vem sendo trabalhado nesse sentido. Nós podemos fazer escolhas e precisamos fazer diariamente e queremos fazer escolhas que nos conduzam a Deus. Então, a figura do semáforo representando aonde devemos parar, continuar e seguir. E os personagens Marcos e Maria, que são irmãos, tendo ali situações também onde eles desejam agradar a Deus. E o livro vem mostrar também sobre os dois caminhos, né? O caminho que nos leva distante de Deus e o que nos conduz para mais perto de Deus. Então, esses são os nossos escritos até o momento. Contamos com as suas orações para que Deus nos abençoe, que possamos continuar nesse ministério, abençoando tantas famílias, igrejas e, né, quem desejar conhecer o nosso trabalho. E fica então a dica: conheçam, compartilhem e também nos dê algum retorno sobre como tem sido a leitura de os que já têm os livros, né? Nos dê aí um retorno de como está sendo para vocês. Obrigada.